Você está bem? Amém. Esse é o dia que o Senhor criou, para que nós nos alegrássemos nele. Amém? Eu queria que todas as mulheres que são mães ficassem de pé, por favor. Graças a Deus. Tem algumas que estão sendo mães, né, nesse momento. Queridas, eu também sou mãe, né? Sou mãe de 3 filhos, avó de uma neta. E eu, particularmente, né, cada uma de nós tem a sua própria experiência, mas eu não conseguiria passar por essa vida sem ter filhos. Para mim, não ia dar, entendeu? Então, se porventura eu fosse estéril e não conseguisse crer para ser mãe, eu tinha que adotar, mas sem filhos, para mim, não dá. Porque ser mãe, para mim, é parte do meu amadurecimento. E eu não iria fazer isso a mim mesma, me privar dessa oportunidade, né? Não é à toa que Paulo ele disse assim: salvar-se-á todavia através da sua missão de mãe, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Ele não está querendo dizer que só vai ser salva a mulher que for mãe. Claro que ele não está querendo dizer isso. Na verdade, vai ser salvo qualquer cristão que permanecer com sobriedade na fé. Que foi o que eu falei? Salvar-se-á todavia, através da sua missão de mãe, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Isso. Qualquer cristão vai ser salvo por essas 3 últimas coisas que ele disse. Mas quando ele acrescenta o ser mãe, até pelo contexto da época, né, a gente sabe que na época de Jesus, na época de Paulo, no Velho Testamento, não ser mãe era um grande opróbio, né, para a mulher. Mas o que ele estava querendo dizer naquele momento é o seguinte: ser mãe vai nos ajudar a ser uma pessoa melhor. Ser mãe tira os olhos de nós mesmas e coloca em outras vidas. E você prefere que tudo de bom aconteça com aquela vida do que você. Ou tudo de ruim aconteça primeiro com você e não toque naquela vida, né? Ser mãe nos faz entender um pouco de como Deus pensa acerca de nós, né? Como é que Deus age sobre nós na sua paternidade. É muito rico ser mãe. Amém? Então, eu vou te dizer, ser mãe mudou seu corpo, né? Ser mãe mudou sua cabeça, ser mãe mudou o seu tempo, ser mãe mudou muita coisa. Mas eu digo a você, não há retrocessos nem danos em ter sido mãe, né? Veja o lucro da maternidade. Eu tenho muita pena, sinceramente, eu tenho muita pena de João, porque ele não consegue ter filhos, não consegue... Porque essa bênção Deus reservou só para a mulher, né? Os homens não podem gerar, né? Eu sei que vocês acham um grande alívio, né? Mas para nós é uma grande honra. Então veja a maternidade como um presentinho particular que Deus deu só à fêmea. É um presentinho particular para te tornar melhor. Amém? Eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço por todas as mães aqui presentes, e até por aquelas que não são mães naturais, mas são mães de tantas pessoas espiritualmente também. Existem muitas formas de maternidade. Nós te agradecemos, Pai, como mulheres e mães, pela honra e o presente de poder gerar, de poder botar para fora, né? Fazer a vida acontecer, de alimentar com o nosso próprio corpo. E de ser responsável por aquela vida por anos. Senhor, que honra, que presente, muito obrigada. Nós queremos te agradecer por esse benefício, esse acréscimo, né, a mais que você nos deu. E queremos mesmo, Pai, te pedir graça para essa tarefa. Graça, ajuda, socorro, inteligência sobrenatural, uma visão específica fora do alcance natural, para enxergar o que ninguém está vendo. Nos ensina, Pai, a aguçar a percepção de coisas que nossos filhos estão precisando, passando, vivenciando. Nós precisamos disso. Eu sei que você acrescentou algumas ferramentas a nós para nos ajudar nessa tarefa, e nós contamos com essas ferramentas. Senhor, muito obrigada. Eu abençoo em o nome de Jesus cada mulher que é mãe neste lugar. Declaro sobre cada uma delas a tua boa mão, o teu cuidado, né, o teu favor, a tua ajuda, as tuas justas recompensas.
as tuas justas recompensas. Em o nome de Jesus, que essas mães, independente de como são esses filhos, se eles são gratos, se eles se manifestam nesse dia ou não, uma coisa é certa, Pai, a sua gratidão, ela está sobre nós. Porque você sim é grato por nós gerarmos as vidas que geramos e sermos responsáveis por elas. Nós te agradecemos pela honra de ser mãe, em nome de Jesus. Amém. Palmas para as mães, amém? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. Fica bem. Independente de como seus filhos te tratam, né? Às vezes, no dia de hoje, Satanás, às vezes, quer se aproveitar também para trazer algumas angustiazinhas pela data. Às vezes, você perdeu um filho, às vezes, você está com filhos afastados, desviados. Às vezes a gente tem filhos ingratos, né? Relaxa. Não somatiza isso. Não põe isso sobre sua cabeça. Não põe mais isso em cima de você. Você entende? Está tudo bem. Deus te chamou para ser uma filha da paz. Deus te chamou para ser feliz. Fique em paz. E eu vou amarrar esse assunto da maternidade para a gente entrar no que eu quero. Te falando um exemplo que eu gosto muito. Eu estava lendo um livro de Tony Cook, eu preciso lembrar qual era o título do livro. Mas eu sei que eu estava lendo esse livro de Tony Cook e ele fala de uma ocasião, ele pastoreando a igreja. Ele disse que um casal da igreja, antigo na igreja, foi fazer um aconselhamento com ele. E a mãe e o pai chorando, porque não lembro direito se era um filho ou uma filha que eles tinham criado na igreja desde cedo. E chorando, porque parece que o rapaz ou a moça se desviaram, não sei se mexeu com drogas, eu não sei. Tem que estar para a situação bem delicada, a desse filho deles lá. E eles estavam chorando, a mãe chorando, mas pastor, onde foi que a gente errou? Fala para a gente o que faltou, o que a gente não fez, que deveria ter feito. Nós trouxemos ele para a igreja, ele cresceu junto com a gente viveu uma vida dentro do lar, na frente dele, da melhor forma que nós pudemos. E Tony Cook realmente disse que podia testificar de que era uma família abençoada, né? E que não fazia mesmo sentido, né, aquele filho ou aquela filha estar daquele jeito, não por causa dos pais. E aí diz que enquanto a mãe chorava, ele orava a Deus e dizia: Senhor, o que é que eu vou dizer para essa família? Me ajude, me dê um conselho para eu dizer aqui para esse pessoal. E aí ele diz que, de repente, começou a chegar um entendimento para ele, que ele disse: pronto, é isso. Aí ele só repassou para aqueles pais, né? E ele disse para eles: irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus decidiu, né, criar um filho, né, e botar nessa terra, na verdade 2, né, um casal, ele disse: Deus foi um pai ausente? Aí eles disseram: não. Você acha que faltou alguma coisa para Adão e Eva? Não. Você acha que eles tinham comida suficiente, diversão suficiente, carinho suficiente, presença do pai suficiente, exemplo suficiente? Eles disseram: sim. Você acha que Deus foi um pai perfeito para Adão e Eva? Eles disseram: sim, sim, pastor, com certeza. Pois é. Mesmo assim, quando os filhos têm a sua idade de razão, eles têm as suas próprias escolhas, e livre-arbítrio é a lei mestra sobre a vida do ser humano. O que eu decidi sobre mim, nem Deus pode, nem o diabo pode. É uma coisa que a gente precisa saber. Livre-arbítrio, Deus deu ao homem no ato da criação. Você entende? Está aqui, Adão, você pode comer de tudo. Não coma dessa, porque se você comer, você morre. E Deus saiu do meio. Quando Adão comeu consciente, ele sabia o que estava acontecendo. Você entende? Então, assim, livre-arbítrio é a lei mestra. Satanás não pode mudar o livre-arbítrio. Deus também não pode mudar o livre-arbítrio. Sua vontade é soberana sobre você. E isso é bem sério. Deus pode influenciar, né, as nossas vontades, mas ainda assim, o sim e o não ainda vai ser nosso. Vocês estão comigo? Porque Deus não criou marionete, não, entendeu? Que ele está... Não, Deus criou a gente, a sua imagem e semelhança, com inteligência, com razão e poder de escolha. Inclusive, Lúcifer já tinha poder de escolha lá em cima. Por isso ele se tornou quem ele é hoje, porque ele escolheu. E Deus
Não pôde fazer nada. Vocês entendem? Isso é bem sério. E aí ele disse para eles, Deus era um pai perfeito, e esses filhos, mesmo com tudo, eles ainda decidiram desobedecê-lo, fica tranquilo. E diz que aquilo foi um bálsamo para aquele pai e para aquela mãe. Você entende, queridos? Então, assim, relaxa. A semente da palavra é uma semente muito poderosa. Muito poderosa. Ao cheiro das águas, ela já brota. Ah, mas é porque ela está virada, ele está virado. Janaína, não reconheço e está endemoniado. Calma. Só não solta espiritualmente. Porque se você soltar espiritualmente, quem vai pegar? Você entende? Não solte. Espiritualmente, faça seu papel. Estão comigo? Está quase sendo de família esse evento, esse culto. Mas isso é realmente bem sério. Não desista de orar pelos seus, pelo menos os seus próximos mais próximos. Quem mora com você dentro de casa, pai, mãe, filhos, esposa, esposo, sabe? Porque se você soltar, uma outra pessoa vai pegar. Entende? Amém? Então, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir, por favor, em Efésios. Eu tenho... Às vezes eu não sei, vocês pregadores aí, o pastor pode me dizer, João, eu não sei como é que funciona assim com os demais pregadores, mas às vezes vem um tema para mim, naquela estação, e aí durante aquele período, aonde eu estou, inevitavelmente o tema permanece um prazo, entendeu? Aí é comum eu pregar sobre isso em 4, 5 igrejas, durante 6 meses, aquele mesmo tema, não sei, às vezes acontece comigo, e eu fico querendo ter uma coisa nova em cada igreja, porque eu penso assim, não, Senhor, mas o pessoal já assistiu talvez isso no YouTube, e eles já foram abençoados daquela vez, então agora eles querem uma outra coisa. Mas eventualmente, é interessante essa questão de Deus permanecer em um assunto. É exatamente como Paulo disse, eu não tenho problema nenhum de trazer para vocês as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. E outra coisa, se qualquer coisa for acrescentada a isso aqui, seja anátema. E outra coisa, isso aqui tem milênios. Aqui não tem nada novo, não, isso aqui tem milênios, é antiguíssimo. Você entende? É antiguíssimo. A revelação sobre isso aqui é que é nova e fresca todas as vezes. Entende? Mas aqui não tem que se acrescentar mais nada, não. Isso aqui está tudo certo. Então, não despreze o que é antigo. Nós, os velhos, a gente não está fora de moda, não. Não despreze o que é antigo. Amém? Efésios 5, versículo... Vamos ler do 11, para a gente ver todo o contexto. Efésios 5:11 diz assim: E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, só o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando provadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É por esta razão. Que razão? Porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Por esta razão. Eu vou voltar no versículo 15. Portanto, irmãos, vede prudentemente como andais, não como nécios, loucos, né, dispersos, cegos, vagando no mundo, né, não como nécios, mas como sábios. Aí ele explica o que ele está querendo. Que tipo de sabedoria eu estou citando agora? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo. Ontem eu falava sobre 24 horas, né? Aproveitar bem o tempo, ser efetivo no tempo que tem, ser cuidadoso com o tempo que a gente tem, porque o tempo não volta. Falava do... Cadê meu relógio? Estou brincando, viu? É só o versículo que está aqui. Mas
remir o tempo. Eu acho que a gente está costurando o que a gente começou ontem, né? E ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus, não seja nécio, não seja louco. Lá em Campinas a gente chama aluado. Pessoa aluada, que não está percebendo o que está acontecendo. Ei, meu filho, ei. Você vai ficar perdendo quanto tempo aí nesse negócio? Vamos lá, cuida. Né? Resolve, vamos resolver. Bota o pé no chão, bota a cabeça no céu, mas o pé no chão, vamos resolver. Vamos tomar as atitudes e fazer o que precisamos fazer, porque os dias são maus. Aí ele diz, por esta razão, né? Por esta razão, porque os dias são maus, não seja louco, mas procure, não seja insensato, mas procure compreender qual seja a vontade do Senhor. É sobre isso que a gente vai falar. É interessante porque ele diz, não seja nécio, mas procure compreender a vontade do Senhor. Significa então que quem não procura compreender a vontade do Senhor, ele chama de nécio, de louco, de tolo, de burro, de falto de entendimento. É uma pessoa louca. Não procurar compreender, descobrir, entender, discernir, saber qual é a vontade de Deus para a minha vida é uma loucura. É isso que ele está dizendo. Isso aí, gente, aí aqui a gente abre um leque de possibilidades de abordagem. Principalmente como ser guiado, por exemplo. Ele está dizendo, em outras palavras, eu e você precisamos diariamente, e sim, de tempos em tempos, de estações em estações, procurar descobrir o que é que Deus quer para o agora. Para essa estação, qual é a vontade dEle? Nesse ano de 2024, é o quê? Qual é a tônica? Existe a vontade de Deus coletiva, que a Bíblia é muito clara, inclusive, né? Não precisa de nenhuma interpretação, nenhum profeta, mas existem as vontades de Deus específicas, as quais, inclusive, eu vou ter que dar conta da minha e você da sua. Entende, queridos? Isso é bem sério. Ele diz, não seja nécio, não seja louco, mas procure compreender. É interessante que ele disse, não peça para alguém dizer para você em profecia qual é a vontade do Senhor. Ele diz, procure, desenrole, vá atrás. Janaína, porque assim, exatamente, esse procurar compreender requer, sabe o que? Tempo de oração, requer tempo de leitura, porque esta é, sim, a sua vontade escrita. Aí, procurar compreender significa ler, estudar, avaliar, deixar a palavra cair dentro, pensar sobre ela, e isso leva tempo. Procurar compreender a vontade do Senhor significa gastar tempo em oração, seja ela com o seu entendimento, que é importante. Não despreza a oração no seu entendimento, em português. Porque seu entendimento, sua razão está nisso. Entende? Mas também coloca a oração em línguas, ou seja, oração, leitura e oração. Isso nos fará compreender qual é a vontade de Deus. Porque ninguém quer gastar tempo. Eu não gosto dessa palavra gastar. Usar tempo nessas coisas é que a gente não está conseguindo discernir qual é a vontade de Deus. Amém, queridos? Eu quero rapidamente abrir com você lá em Romanos. Deixa eu ver aqui. 12. Versículo conhecidíssimo, Romanos 12, versículo 1. Você vai ver Paulo aqui implorando por uma coisa. Paulo rogando pelas misericórdias de Deus. Gente, ele está implorando por alguma coisa aqui. O que ele está implorando? Por duas coisas. Primeiro, rogo pelas irmãos, pelas misericórdias de Deus, que, primeiro, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E segundo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele diz, para quê? Pronto. Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer provar a vontade de Deus.
Todo mundo quer vivenciar a vontade de Deus. Ninguém quer estar fora da vontade de Deus. Eu quero, Janaína, executar o plano perfeito de Deus para a minha vida. O desejo do meu coração é fazer a vontade de Deus. Pronto, se é, ele disse que sem renovação do entendimento eu não consigo. Em nenhum dos estágios da vontade de Deus eu consigo perceber. E essa renovação da mente, ela não vem por uma imposição de mãos poderosa. Ela não vem por uma corrente do sal grosso. Ela não vem, amado, pela novena da oração. Ela não vem por uma regressão que eu faço lá no ventre da minha mãe e descubro que foi lá que começou isso. Não. A renovação do entendimento vem pela leitura da palavra. Entende? Ler, meditar. Ler para praticar. É assim que se renova o entendimento. E ele diz que se eu não faço isso, eu não vou provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa interessante. Ele diz que se eu não me privar de entrar na forma do mundo, pelo contrário, eu tomar mesmo a forma do mundo, eu não vou provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entende, queridos? Na verdade, eu estou fazendo um link dos 2 versículos. Se eu não procurar qual seja a vontade de Deus para a minha vida pessoal, eu nunca vou acertar o alvo. Eu vou ficar batendo cabeça na parede, porque não consigo perceber o que é que Deus está querendo. E aí a gente parte para esse outro ponto. Para de achar que você não consegue ouvir a Deus. Janaína, eu acho tão bonito quando as pessoas dizem, né? Às vezes os pregadores ou alguém dando um testemunho. Eu estava orando e o Senhor me disse, filho, não sei o quê. Jana, é tão lindo, mulher, Deus falando com o povo, mas eu não consigo perceber. Para de achar que você não consegue perceber. Para de dizer e crer que você não consegue ouvir Deus. Que ouvir Deus é uma coisa difícil. Esse negócio de ouvir Deus falando, mulher, isso é tão difícil. Como é isso, hein, que a gente faz? Para. Deixa eu te dizer. Se tem alguém, algum ser humano apto no planeta para discernir a voz de Deus, é a igreja. Diga assim, sou eu. Você é exatamente o tipo de ser humano apto a ouvir Deus. Porque nenhum outro ser humano tem Deus morando dentro dele, só a igreja. Ninguém é templo do Espírito Santo, só o nascido de novo. Então quer dizer que o Espírito de Deus, que sabe todas as coisas, mora dentro de mim. Amado, se fosse na casa do vizinho, parece que às vezes a gente achava melhor, porque a gente ia lá e batia na porta e pedia ajuda. Mas ele mora dentro. Se ele mora dentro, isso significa que eu tenho que desenvolver um relacionamento de modo que eu consiga ouvir. E fica tranquilo, ser guiado é uma coisa própria de você. Deus trouxe, né, e deixou disponível para você, para nós. Mas existe sim um exercíciozinho nisso. É normal. Quando Adão morreu espiritualmente lá no Éden, ele super salientou os 5 sentidos. Não é à toa que Tomé disse, se eu não tocar, se eu não ver, se eu não botar o dedo, eu não acredito. Por quê? Porque todo mundo só acredita no que pode ver, sentir, ouvir, cheirar, provar, tocar. Entende? Super salientou os 5 sentidos. O que o mundo chama de o 6º sentido, nada mais é do que o espírito humano. Que em Adão morreu, em Cristo foi recriado. Entende? Então assim, quantos anos você, cada um sabe aí quantos anos nasceu de novo? Eu nasci de novo com 16. Então fazem 32. João disse que faz 4 décadas, né? O dele. Então assim, mas tem gente que faz 1 mês, tem gente que faz 1 semana. Então assim, quantos anos você passou super salientando os 5 sentidos, porque não conseguia ouvir o seu coração? Depois que nasce de novo, é um exercíciozinho mesmo. Então fica tranquilo, nenhum dos bebezinhos da gente começou a andar e já saiu andando e nunca levou uma queda. Não, é um exercício, ele cai algumas vezes, mas uma hora as perninhas se firmam e ele anda, cambaleando, mas anda. É assim mesmo. Entende? Mas eu vou te dizer, querido, se nós exercermos as 2 formas de compreender a vontade de Deus, que é oração e leitura e meditação da palavra, essa sensibilidade ela vai aumentar. A Bíblia diz que a oração em línguas, ela deixa o seu espírito sensível e treinado. Entende? Um sussurro de Deus você já percebe. Por quê? Porque é uma pessoa que gasta tempo com a oração em línguas.
A oração em línguas, ela foi criada por Deus como uma linha direta de comunicação, onde ninguém entende você. E Ele criou essa linha direta de propósito e colocou ela desvinculada da sua mente de propósito, para que você pudesse dirigir o seu carro, né, passar ali a marcha, fazer tudo direitinho e ainda assim orar em línguas. Para que você pudesse lavar a sua louça, arrumar a sua casa, né, lavar a pia, lavar as roupas e ainda assim orar em línguas. Na verdade, há muitas coisas que podemos fazer e orar em línguas ao mesmo tempo. Foi por isso que Paulo disse, eu oro em língua mais do que todos vocês. Por quê? Porque Paulo fazia várias coisas e enquanto fazia as coisas do seu dia a dia, ficava... Por quê? Porque não precisa estar ligado com a mente. Isso é um exercício para o seu espírito. É óbvio que sim, precisamos ter um tempo que a gente traga a nossa mente para o que a gente está fazendo e se reserve só para aquilo. Entende que é aquele tempo de consagração e de oração, sim, mas independente disso, eu posso fazer qualquer coisa orando em línguas. A oração em línguas vai me fazer perceber Deus com mais facilidade. Estão comigo? E isso é bem sério. Eu acho, queridos, vou te dizer, nessa próxima década da igreja, não só vocês, né, da igreja de Cristo no planeta, existem algumas bases mesmo, colunas, da doutrina que a gente vai ter que reforçar. Entende? Porque são essas bases que a gente foi se perdendo, às vezes, para poder buscar uma coisa extra, uma coisa nova, uma forma nova de fazer a coisa. Entende? Às vezes, sim, há uma nova roupagem sobre a mesma coisa. Voltar para os fundamentos, entende? O povo precisa lembrar que sem leitura e meditação da palavra e sem tempo de oração não se cresce. Não se cresce espiritualmente. Não importa quantos shows gospel eu participo. Entende? Não importa quantos eventos proféticos eu participo. Eu preciso, dentro de tudo isso, ter uma vida consistente com o meu Deus. Porque senão eu não vou conseguir ouvi-lo quando ele me avisa. Você não devia ter entrado nesse negócio. Porque se você tivesse me ouvido, você não tinha entrado nisso e você agora não estava sofrendo. Você entende, queridos? É engraçado porque a gente quer fazer as coisas da nossa cabeça, aí a gente passa aperto e agora vai pedir ajuda a Deus. Por que a gente não procurou Deus antes de entrar no negócio? Onde era que Deus estava quando eu tomei a minha decisão? Desculpa, às vezes eu falo um pouco agressiva. Eu não estou chateada com você. Eu fico chateada com a situação. Porque, queridos, é engraçado. Quando a gente está passando nossos aperreios, rapidamente a gente sabe, cadê Deus? Cadê Deus? E Deus olha para a gente e diz assim, onde era que eu estava quando tu tomou essa decisão sem me consultar? Por que você não veio falar comigo? Por que você não perguntou o que é que eu acho? É como se Deus estivesse dizendo assim, eu te lavei por um sangue altíssimo, eu tenho direito sobre você. Eu tenho direito sobre você. Você deveria saber disso. E outra coisa, você está lidando, né, com um político, não está lidando com Deus. Eu sei o hoje, o amanhã e o depois. Eu sabia as armadilhas que tinha na estrada. Se você tivesse me ouvido, eu teria guiado você e desviado você de todas elas. Estão comigo? A gente se põe em apuros, irmãos, e depois vai pedir ajuda a Deus. E ainda bem que pede a Deus, vai pedir mesmo, porque Ele ajuda, graças a Deus, que Ele é bom. Mas a gente tem que chegar num nível diferente, em que a gente não seja reativo, mas proativo. Amém? Ai, glória a Deus. Eu tenho algumas passagens, vamos ver por onde eu vou começar. Estou tentando ficar calma e manter a calma nessa manhã. Eu queria que você abrisse em Jonas. Eu acho, assim, impressionante a história de Jonas. Dá vontade de dar uma pisa nele. É uma figura geral esse Jonas. Figuraça. Aqui vale um parêntese. Era uma figuraça, mas era profeta. É interessante. Era todo carnal, era todo emotivo, mas era profeta. Pois é.
né? Então, Deus não pega o povo que está pronto. Deus vai aprontando enquanto a pessoa vai exercendo, né? Ele mesmo tinha um problema emocional gravíssimo, precisava de uma terapia, né? Mas era um super profeta a quem Deus confiou o destino de uma cidade. Amém? Ok. Capítulo 1 de Jonas, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, diga dispõe-te. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, diga, Jonas se dispôs. Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que coisa curiosa. Deus disse: ei, Jonas, se disponha. Dispor-se significa estar preparado. Quando os nadadores, né, eles vão fazer a natação lá deles, a corrida, eles sobem naquele pódio, né, eles colocam o óculosinho, né, já colocou aqui a touca para quem precisa, colocou o óculos, está tudo certo, aí dá um primeiro toque, eles vão se abaixam e colocam a mão aqui, fica naquela posição. No tiro, ele sai. Isso aqui é dispõe-se. É se dispor, ou seja, ficar preparado. Você entende? É estar, botei minha mochila, já estou pronto, dispõe-te. Estou aqui disposto para fazer. Qual é o próximo passo? Dê o tiro de largada, porque eu estou disposto. Ele disse: disponha-se, prepare-se, fique disposto, esteja apto, se organiza, bora. Aí a Bíblia diz que ele ficou apto, se organizou, pegou a mochila, mas para fugir da presença de Deus. Como assim? É curioso, gente. É muito curioso. Janaína quer dizer que alguém pode se preparar para sair da vontade de Deus? Pois é. Alguém pode se preparar, irmãos. Isso aqui não foi um por acaso. Não, ele se preparou. Ele pegou dinheiro para pegar um navio para Tarsis. Ele preparou uma bagagenzinha. Ele se preparou, ele se dispôs para fugir da presença. E é interessante porque a Bíblia diz que ele foi para Jope, aí chegou lá na beira-mar e tinha um navio para Tarsis. A Bíblia diz que ele pagou a sua passagem. Bom, pagar a passagem é implícito, né? Se ele vai entrar no navio, ele tem que pagar a passagem. Então a Bíblia poderia não dizer essa parte. Apenas embarcou no navio que ia para Jope. Mas quando a Bíblia, diz, pagou a sua passagem, ela está dizendo o seguinte, que existem prejuízos em desobedecer a Deus. Você paga preço para desobedecer a Deus. E tem gente disposta a pagar o preço que for, desde que não faça o que Deus disse que é para fazer. Se todo prejuízo de não obedecer a Deus fosse só financeiro, ainda lá. Mas tem prejuízo que custa a vida. E não é Deus que está tirando, não. A desobediência abre um processo legal para que Satanás toque a nossa vida. E Deus tem que ficar observando. Entende? Por quê? Porque um processo legal foi aberto quando eu comecei a desobedecer. Inclusive deliberadamente. Porque eu me preparei para sair da vontade de Deus. E outra coisa, eu estava disposto a pagar o preço. Eu pago a passagem para entrar nesse navio, para sair da vontade de Deus. Você conhece a história? Houve uma grande tempestade, né? E o navio ia à deriva. Naquela época, as pessoas não tinham o Espírito Santo. Era muito comum tirar sorte. E Deus usava mesmo aquilo. O ruim é a gente querer fazer essas coisas hoje. Não faça isso. Amém? Tiraram sorte, a sorte conduziu em cima de Jonas. Ele pelo menos teve caráter e disse, realmente eu sou o culpado, me lance no mar que essa tormenta vai acabar. Pelo menos ele teve esse caráter de assumir, né? E aí nós vemos um homem jogado em alto mar, à deriva.
A Bíblia não diz que deram um bote para ele, que deram um pedaço de madeira, nada. O homem foi jogado à deriva. Ou seja, se a sorte caiu sobre ele, eles entendiam que Jonas era uma maldição. Jonas era um problema. Ele foi lançado para morrer. O peixe que engoliu Jonas não foi um juízo, foi uma salvação. Foi a misericórdia de Deus em atuação. Entende? E aquilo preservou sobrenaturalmente, inclusive, aquele homem 3 dias ali dentro, sobrenaturalmente. Eu nunca fui engolida por um peixe para poder lhe dizer como é. Mas eu vou te dizer, querido, não é brincadeira, não. Você dentro de não sei, deve ter sido uma baleia azul, que é gigante. Parece que a baleia azul é maior do que a jubarte. Né? E isso, há milênios atrás, os animais, eles têm até diminuído de lá para cá. Então, assim, ele ficou dentro daquele estômago, com suco gástrico, com aquele cheiro, e a baleia... deve ter sido terrível. Deve ter sido terrível. É interessante. Mas, mais na frente, quando você passa aí o versículo 2, aliás, desculpa, o capítulo 2, versículo 1 diz assim: então Jonas do ventre do peixe orou. Esse do ventre do peixe está querendo dizer assim, na pior hora da vida dele. Porque dentro do peixe ele estava, a gente sabia que ele estava engolido pelo peixe. Mas quando a Bíblia diz, do ventre do peixe, ele orou. Quer dizer, na hora das densas trevas, no pior momento, ele lembrou de Deus. E aí ele orou. E ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Deus tinha respondido aqui? Ainda não. Isso aqui parece uma oração da fé. Não é interessante? Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Só que Deus não tinha respondido ainda. Do ventre do abismo eu gritei e tu ouviste a minha voz. Só que Deus não tinha feito nada ainda. Isso aqui é a oração de alguém que conhece. Que sabe, na hora que eu me arrepender, minha sorte muda. Na hora que eu pegar com Ele pega comigo. Você entende? Não é à toa que era profeta. Era aluado, mas era profeta. Amém? Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Aí ele começa a relatar todas as desgraças, né? As correntes das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas me enrolaram. Nossa, coitado, estava arrasado. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, diga contudo. Contudo fizeste subir da sepultura a minha alma. Só que Deus não tinha feito ainda, gente. Oh, que coisa linda. A oração da fé. Falando como se já fosse. Você entende? Quando dentro de mim se desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti, ao teu santo templo, a minha oração. Os que se entregam à idolatria vã, eles abandonam aquele que é misericordioso. Mas eu, com voz de agradecimento, te oferei sacrifício. O que eu votei, eu pagarei, do Senhor veio a salvação. Então Deus disse ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Quer dizer, então, que só após esse processo, Jonas foi vomitado daquela morte. As pessoas precisam ser vomitadas da sua morte. Vocês estão comigo? Foi essa mudança de cenário que aconteceu enquanto ele ainda estava dentro dessa morte, que proporcionou vida para Jonas. Gente, desobediência vai colocar você e a mim numa condição insuportável. Jonas estava numa situação insuportável, era tão insuportável que foi semelhante aos 3 dias de Jesus no seio da terra. Insuportável. Mas por causa da atitude dele ali dentro e da forma de arrependimento, a rota dele foi mudada. Arrependimento muda as coisas. Ninguém pode apontar um arrependimento. Porque arrependimento é onde as coisas começam. Você entende? É onde a rota é refeita. Já viu qual é o nome dele? Da mulherzinha que diz... A direita... GPS. Quando a gente usou a primeira vez, eu e o João fiquei impressionada. Meu Deus, como assim? Que tecnologia é essa?
né? Que eles, a 300 metros, vire à direita. Eu disse, meu Deus, João, de onde eles estão nos vendo? Coisa engraçada. E eu não sou nada tecnológica, então eu achava aquilo impressionante. Mas quando ela diz a 300 metros, vire à direita. E você passa direto, aí ela recalculando a rota. Aí ela vai, recalcula, aí ela percebe uma outra entrada. Em 100 metros, vire à direita. E aí a gente não vira. E ela, de novo, recalculando a rota. Eu fico pensando, até quando ele vai ter que recalcular? Porque já aconteceu comigo, eu estava vindo de Natal para Campina Grande, tinha deixado o João lá no evento e estava voltando. E João, quando você vem de Natal ali, entrando na lateral de João Pessoa, aí para Campina e para Natal é uma bifurcação assim, eles inclusive vão paralelos um tempo ainda, até que Campina sobe assim e Natal vai para lá. Gente, é uma nuance muito discreta, eu acho que aquilo deveria ser melhor sinalizado. Aí eu peguei e fui-me embora, pegando outra rota. Ou era... Eu estava indo de João Pessoa para Natal, não sei. Eu sei o que eu peguei, indo para Natal de volta, assim, sei lá, não sei como foi isso. E ela recalculando a rota, recalculando a rota. Eu sei que teve uma hora que ela não tinha mais o que fazer. E desapareceu lá. Eu disse, meu Deus, quão errada eu fui. Quão longe somos capazes de ir, achando que ele vai recalcular todas as vezes. Tem hora que perde o sinal, irmãos. Tem hora que perde o sinal. E eu vou te dizer, nos próximos anos, os últimos da igreja, antes de Jesus vir buscar a gente, vai acontecer muita gente perdendo o sinal. Não é só recalculando rota, não, é perdendo um sinal geral. Você está entendendo? Quando Deus está dizendo, não faça isso, não toque nisso, cuidado com esse teu celular, cuidado com o que tu está vendo aqui dentro, cuidado com as imagens, cuidado com o vício em imagens que você não deveria estar vendo, cuidado com as comparações das mulheres que você está vendo aqui, elas não são como a sua esposa e elas não vão fazer elas não vão fazer como a sua esposa não vai fazer como elas, porque sua esposa não é uma prostituta, sua esposa é uma mulher normal. Cuidado, vocês estão comigo? Isso é bem sério. Isso é bem sério. Às vezes, amados, Deus vem falando... Deus pode falar Deus pode trazer uma correção para nós a vida toda. E eu vou te dizer, para quem muito é dado, muito é cobrado. Existem níveis de crescimento e maturidade que ele já requer de nós um nível de acerto X. Ele cobra um nível de acerto Y para quem não conhece. Mas para quem já conhece, o nível é outro. Logo, o limiar é mais fino. O crivo é mais severo. Eu sei do que eu estou falando. Vocês estão comigo? Isso é bem sério. Nessa reta final da igreja, a gente vai ver muita coisa estranha. Muita coisa estranha. Pessoas convertem... Estou falando da igreja, não estou falando do mundo, não. O mundo já está estranho. O mundo é louco. Estou falando da igreja. Dentro da igreja, o nascido de novo, a gente vai ficar horrorizado. Como é que fulano era usado por Deus desse jeito e agora está dessa forma? Amados, ninguém chega nesse estágio sem Deus ter falado. Quando nós não obedecemos a Deus, a gente vai cauterizando a consciência. Cauterizar uma área é um processo que vai deixar aquela área sem sensibilidade. Você catuca assim e você não sente mais, porque cauterizou. A cauterização vai deixar a gente insensível. Todo mundo está vendo que Deus está falando com a gente, menos a gente. E Deus está falando, né? Não estou nem sabendo. Tu não está vendo não, menino, que tem... Às vezes você está andando, eu estou andando para frente, e todo mundo... Ei, tem um buraco aí. Ei, tem um buraco aí. Todo mundo está vendo menos você. E tem, nem estou sabendo. E tem gente que fica... Dá uma agonia, não dá? Eu sei. Vou cair. Tem gente que quer brincar, amado, na margem das coisas. Tem gente também, porque existe todo tipo de gente, que fica brincando na margem das coisas para chamar atenção.
para ter sempre alguém estendendo a mão, dizendo, sai daí, menino, que perigo, vem cá, vem cá, vem cá. Não, não, ó, estou já caindo, ó, estou já caindo. Ei! A nossa vida, amado, quem vai dar conta é a gente. Se o Espírito não vai contender para sempre com o homem, vocês estão comigo? A esposa não pode responder a vida toda pela vida de fé do homem, não. O homem não pode a vida toda levar a esposa nas costas, não. Ele tem que crescer por ele, ela tem que crescer por ela. Sim, a Bíblia diz, amado, que o ímpio ele é santificado pela presença de uma esposa justa. Ou uma esposa ímpia é santificada pela presença de um esposo justo. Se consentem em habitar, ótimo, Deus está nisso. Se consentem. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia nunca diz que o esposo ímpio será salvo pela convivência da esposa justa. Diz que ele é abençoado, ele é influenciado, ele é santificado pela presença dela, mas ele não é salvo. E vice-versa. A sua salvação você tem que fazer acontecer. Lá em Campina, andei com muitas irmãs ministras, muitas não, poucas. Casada com um homem, ou frio espiritualmente, ou ainda morto, né, espiritualmente, não tinha nascido de novo. O cara era todo virado no tetel, mas não queria soltar ela de jeito nenhum. Por quê? Porque sabia que ela era uma âncora de segurança para ele. Aí ele traía, bebia, né? E a mulher na igreja, orando, inclusive sendo ministra, pregando, e ele virado no tetel. Mas quando ela dizia, olha, eu não quero uma vida assim, infelizmente, eu acho que é melhor a gente se apartar. Não me deixe, não, pelo amor de Deus, que você é tudo para mim, eu preciso. Sabe o que ele queria? A estabilidade, porque ele sabia que ela intercedia a Deus por ele. E que ele não conseguia desenvolver a vida dele, porque ele era carnal, mas ela, pelo menos, ela está firmada. Então, Deus me abençoa através dela. Tem livramento que vem para mim por causa dela. Se eu perder ela, eu perco tudo. É interessante. Faça acontecer a sua vida. Rapazinho, mocinha, papinho e manhã não pode levar você a vida toda. Você tem que fazer a sua vida. A gente influencia ser menina, a gente mostra, a gente faz, a gente ora, a gente diz não. Quando a gente diz não, é porque a gente ama você. Quando você não vai para essa festa, por que eu não vou? Porque todo mundo vai. Pois é, porque você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo vai, todo mundo... Pois é, meu filho, deixa eu te dizer, lá é um clima favorável para demônios ficar lá, ó. Você não está nesse lugar, você não é dessa vibe, você não está lá, você não faz parte de você. Você quer que eu chame seus amigos aqui dentro de casa, alugue filme, compre pizza e vocês ficam aí brincando e assim, eu faço. Você quer filhos preservados? Promova a amizade deles com os nascidos de novo. Promova a amizade desse menino, dessa menina com os nascidos de novo. Eu sei que faz uma bagunça dentro de casa quando os guri vêm, mas faz parte do processo. Entendeu? Gabriel, ele tinha um negócio de comemorar o aniversário dele com a noite do pijama. A gente já sabia. Eita, hoje não tem dormido aqui dentro de casa. Porque era do videogame. E depois ia contar piada. Aí ia rir. Aí de meia-noite tinha que ter um lanche. Aí eu ia fazer de meia-noite o lanche. Aí depois voltava para dentro. Aí ria, aí brincava. Aí era a noite toda, porque eles são pilhados. Mas era todo mundo crente. Sabe quem é que estava no meio daqueles meninos? O marido de Luísa, filha de Guto. A filha de Guto, mais velha, o marido dela cresceu junto com Gabriel. O filho de Silvia, Felipe. Era outro que estava lá dentro também. Alguns dos meninos que hoje são ministros, o filho de Humberto, mais velho. Sempre que encontrava com Gabriel, era esse rolezinho deles. O filho de Joselito, pastor de Brasília. Essa geração desses meninos, entendeu? As meninas de Guto e de Luiz e Letícia, a gente morava no mesmo prédio por alguns anos, a secretária ia embora e deixava as meninas lá em casa. Sueli nem sabia que a secretária já tinha ido. Aí ficava Gabriel com Luiz e Letícia brincando dentro de casa. Amados, é interessante porque esse povo vai ser o futuro do verbo da vida. Então, assim, promova a amizade desses meninos. Estão comigo? Amém. Olha, eu vou dizer, eu falaria o dia todinho aqui. Obviamente, não falaremos o dia todo.
Mas eu só tenho mais uma coisa para falar. No meu relógio ali tem 15 minutos. Eu queria que você, por favor, abrisse comigo em Atos 26. Atos 26. Diz assim, isso aqui é Paulo contando para o rei. Qual era o rei aqui? Eu acho que era Festo. Não, era Agripa. Ele relatando o encontro dele com Jesus, né, o novo nascimento. E aí ele fala que ele pediu carta às autoridades para ir prender os cristãos, aonde ele fosse, quer homens ou mulheres, todos aqueles que pregassem sobre o caminho, ele estava autorizado. É interessante a gente observar isso. Diz que ele pediu as cartas e rapidamente as autoridades delegaram a ele essa oportunidade. Mas ele foi atrás das cartas para ter autorização de prender os cristãos. Eu queria só mais baixinho, bem baixinho. E diz que ele estava, queridos, obstinado naquilo, porque ele tinha certeza que ele estava certo. Eu vou te dizer, tem gente no Islã que tem absoluta certeza de que eles estão certos. Eles só matam e morrem pela causa porque eles têm certeza de que eles estão certos. Eu vou dizer, quem mata e morre por uma causa só faz isso porque tem certeza que aquilo ali está certo. Há pessoas sinceramente enganadas com todo o seu coração. Se aquilo ali for revertido para a coisa certa, nossa, você ganhou um soldado de alto escalão. Paulo era um soldado de alto escalão, vamos dizer assim, entende? Ele pediu as cartas para sair prendendo. Ele queria fazer uma limpeza no planeta, porque esse pessoal tem virado o mundo de cabeça para baixo. Isso é um absurdo. Eles são contra as leis de Moisés e seguindo esse homem que era filho do carpinteiro. Isso é um absurdo. Vamos fazer uma limpa no planeta. E aí então, no versículo 13 do capítulo 26 diz assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isto eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e lhes converteres das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão do pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que coisa linda. Quando Paulo nasceu de novo, ele já recebeu metade do rolo do que ele ia fazer na vida. Ele já entendeu ali a vontade perfeita, boa e agradável de Deus na hora. Deus deu um spoiler gigante para Paulo, no primeiro contato deles. Amém? Mas o que eu quero te dizer? Diz que ele, nessa obstinação de prender todos os cristãos, estando certíssimo no seu coração, quando Deus atravessou o caminho dele, algumas pessoas dizem que ele caiu do cavalo. A Bíblia não diz que eles estavam no cavalo, mas diz que caíram por terra. Daí surgiu esse dizer popular: fulano caiu do cavalo, né? Na verdade, Deus atravessou a obstinação de Paulo, entende? Às vezes Deus tem que atravessar algumas obstinações mesmo, para livramento. E quando aquela luz chegou, eles caíram todo por terra, e ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Gente, ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Ele estava indo prender os cristãos. Mas como Jesus é o cabeça e o noivo, e nós somos o corpo e a noiva, ele entende: o que você faz para eles é a mim que você está fazendo, Paulo. E isso é válido para todos os dias, eternamente. O que é feito à igreja hoje é a ele que é feito. Ele toma como um opróbrio pessoal, como uma afronta pessoal. Quando o povo esculhamba a igreja, é a ele que está sendo feito. Quando mete o pau no cristão, é ele que leva a paulada, porque noivo é assim, cabeça é assim. Você entende? E aí ele disse: dura coisa para ti, Paulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar significa botar força oposta, ir
contra, se opor a, recalcitrar. É para ir para lá, então eu boto força para ir para trás. É para ir para frente, para trás, então eu boto força para ir para frente. Recalcitrar, opor-se. Eu preciso de um cinto. Já tem um pastor tirando um cinto aqui. E eu preciso de... Quem é merecedor de uma peia, né? Tem umas crianças entrando aqui. Esse menininho, por favor, esse menininho... vem aqui, meu bem. Tia quer dar um exemplo usando você. Vem cá, chega. Sobe aqui em cima, por favor. Vem. Fica assustado, não. Suba aqui. Tá certo? Vou dar só um exemplo usando você. Recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa, Paulo, é para ti botar força contra os aguilhões de Deus. Você não vai conseguir, Paulo. Paulo, não dá certo você ficar lutando contra os aguilhões. A Bíblia diz, queridos, que não há conselho, não há intento, não há sabedoria que possa prevalecer contra Deus. Ele diz, Paulo, se você ficar botando força contra mim, tu sofre, Paulo. Levanta aqui, amor. Agora, olha para lá, pronto. Ele é um elástico, né? Esse cinto, ele é bom, né, pastor? Certo. Qual é teu nome, amor? Vitor. Você vai ir para lá, pode ir. Pode ir, Vitor. Bote força, Vitor. Isso, Vitor, muito bem. Vá, Vitor, eu acredito que você consegue, vá. Se a vontade de Deus é que você fique, e você está querendo ir, isso é recalcitrar contra os aguilhões. Isso aqui vai dar ruim. Porque Vitor sofre. Não dói na barriguinha, né, meu filho? Vá, bote mais força aí. Dói não? Bote força, Vitor. Você consegue, eu acredito em você. Isso, Vitor. Isso, rapaz forte. Gente, não dá certo recalcitrar contra os aguilhões. Você vai sofrer. Se Deus disse, não é para fazer, não faça. Mas você é para ir, viu, Vitor? Se Deus disse que não vá, não vá. Se não é para fazer, não faça. Se não é para tocar, não toque. Amém? Se não é para entrar nessa questão, não entra. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você não vai conseguir. Amém? Não entre em queda de braço com Deus. Você vai perder. Obrigada, amor. Obrigada. Palmas para Vitor. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não vai dar certo. Você vai perder. Você vai perder dinheiro. Você vai perder saúde. Você vai perder tempo. A gente perde família. A gente perde a vida recalcitrando. Quantos preços eu vou pagar para embarcar para Tarsis? Eu gostei dessa frase. Eu falei ela a primeira vez. Agora lá em Petrolina eu estava pregando essa mesma mensagem. E eu disse a mesma coisa que eu vou te dizer. Sempre vai haver um navio para Tarsis, esperando qualquer um disposto a pagar a passagem de desobedecer. O navio para Tarsis sempre vai estar lá esperando quem quiser embarcar nele para desobedecer. Disposto a pagar qualquer preço para desobedecer. Diga assim, não vale a pena. Nós não estamos em tempo de perder tempo. Nós não estamos em tempos de ficar dando voltas. Gente, a gente tem que ser certeiro. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você pense sobre sua própria vida. Sobre sua casa, né? Sua própria vida. Pense em tudo que você ouviu. Pense sobre você mesmo. Pense em quantas coisas Deus tem falado a você. Às vezes, Deus não está pedindo de nós uma coisa grande. Às vezes, é um conselho simples que Ele vem dando faz anos. Às vezes, Ele está dizendo, olha, desiste desse tipo de pensamento. Essa forma que tu pensa sobre isso não é boa.
Solta esse tipo de pensamento. Não pensa isso. Isso não é bom para você. Isso vai te atrapalhar, isso vai te atrasar. Faz anos que ele vem dizendo isso. Às vezes ele vem dizendo, você precisa parar de falar mal das pessoas. Você precisa parar de conversar e levar o erro das pessoas para terceiros. Qual é a exortação que ele está te dando? Às vezes ele está dizendo que você precisa tratar melhor sua esposa. É por não reconhecer que antes de ser sua esposa, ela é filha de Deus. É por essa razão que as suas orações não são ouvidas. Às vezes ele está dizendo, tenha mais empatia com seus filhos. Você não recebeu o carinho e a atenção dos seus pais, mas você não precisa repetir isso com eles. A história é outra, você faz a história. Às vezes Deus está dizendo, seja cuidadoso com o dinheiro. Cuidado, não é você, não é o dinheiro que tem você, é você que tem o dinheiro. Quantas exortações simples Deus vem falando conosco há anos. Eu vou te dizer, querida, às vezes Ele está dizendo, coma do jeito certo. Para de botar para dentro do seu corpo aquilo que vai te adoecer. Para depois você não ficar me pedindo livramento. Eu criei você com inteligência. E principalmente te dei domínio próprio para você dizer não àquilo que você sabe que vai adoecer você. A sua vida não precisa ser mais encurtada. Você não precisa ir antes da hora. Cuide da casa que eu te dei. Uma gasolina adulterada num carro importado deixa ele tão parado contra um fusquinha. Qual é a exortação que Deus vem te dando? Senhor, nós nos colocamos diante de você nessa manhã. Nós queremos pedir desculpa de tantos conselhos e exortações que você vem dando às vezes por anos. E a gente vai empurrando com a barriga, entra ano e sai ano. E a gente não resolve as questões. Às vezes é uma mágoa de uma pessoa que nos ofendeu e a gente estava certo na questão, mas a pessoa nunca se arrependeu. Ajuda-nos a entender que o perdão é uma qualidade de nascido de novo. É uma virtude de todo nascido de novo. E que nós podemos, em fé, exercer o perdão. E nem sempre vai ser por amor àquele que nos ofendeu, não. Às vezes vai ser por amor somente a você e a gente mesmo. Amor próprio. Porque quem nos ofendeu está vivendo a vida e a gente está morrendo. Nos ajuda, Senhor, a liberar as pessoas que nos ofenderam, por amor à Tua palavra e a nós mesmos. Nessa reta final da igreja, queremos ser mais assertivos. Queremos parar de andar em círculos e perder tempo. Queremos te entregar os seus feixes e os seus molhos, que é seu direito. É seu direito a prestação de contas. É seu direito. Em o nome de Jesus, nos ensina e nos ajuda a correspondermos com mais rapidez aos seus apelos. A entendermos que precisamos ter uma vida de conhecimento e prática da palavra e uma vida de oração e comunhão. Isso vai nos fazer compreender com mais rapidez qual seja a vontade do Senhor. Não ser nécio, mas ser sábio. Procurar compreender qual é a vontade. E uma vez entendendo a vontade, usar força para obedecer. Mesmo que isso custe alguns ranger de dente. Mesmo que isso custe dizer não para algumas coisas que gostamos. Nos ensina que vida cristã é renúncia. Vida cristã é sinônimo de renúncia. Jesus, mesmo sabendo que veio para esta hora, quando a hora chegou, Ele disse, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua.
É isso que precisamos. É isso que precisamos. Dizer, Senhor, é doloroso, é ruim, é chato. Eu não queria não. Se for possível, passa. Mas eu quero que você saiba que mesmo assim, eu vou fazer só o que você quiser. Eu não vou fazer do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, na minha cabeça, na minha razão, na força do meu braço. Não, eu vou fazer o que você quiser, do jeito que você quiser e na hora que você quiser. Me ajuda, Senhor, a ser leal assim. O que, quando e como. Eu quero ser leal assim. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Amém. Se você está aqui de manhã, você chegou aqui hoje, você nunca fez uma oração na vida, entregando a sua vida a Jesus. Lá no Evangelho de João, primeira página diz assim: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, a estes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Se vai ser feito filho de Deus é porque não era antes. E para ser feito filho de Deus, tem que receber. É por isso que nós, os crentes, a gente fica dizendo, receba Jesus, receba Jesus. E às vezes você fica pensando, eu nunca neguei Jesus, por que eu tenho que receber? Porque essa entrega da nossa vida a Deus tem que ser feita conscientemente. Não é quando sua mãe te batizou, quando você era um bebê. Não. Tem que ser feito conscientemente, na idade em que você sabe o que está fazendo. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã? Eu acho uma boa manhã para nascer de novo. Eu acho uma boa manhã para Deus entrar na sua vida e mudar a rota. Entendeu, Jonas? Quantos dias vai ter que passar dentro da barriga desse peixe? Até que você acorde, se arrependa, coloque Jesus no seu coração e Ele finalmente mande você ser vomitado na praia para a sua vida começar. Tem alguém? A minha oração é que o seu coração arda. Que você observe mesmo o que Deus está falando no seu coração. E que você tome a decisão mais acertada da sua vida. Não é para participar de uma igreja. Você pode nem vir aqui nunca mais. É uma questão entre você e Deus no seu coração. Alguém? Aleluia. A minha oração é que você volte para casa pensando nisso. Amém? Tem alguém que não fala em outras línguas, quer ser batizado no Espírito Santo nessa manhã? Ser cheio. Eu falei que a oração em línguas deixa a gente sensível para ouvir a Deus. Não falar em línguas é um atraso de vida. Tem alguém? Alguém? Tudo bem, tudo certo. Alguém está enfermo e quer oração para cura? Levanta a sua mão onde você está. Você é o que, meu bem? Ok. Você está voltando para Jesus? Palmas para ela. E você? Vem cá. Vem cá, chega, vem cá. Qual é teu nome? Daisy. É a primeira vez que tu vem aqui, Daisy? Já veio outras vezes? Mas hoje você quis voltar para casa. Pronto. Deixa eu te dizer uma coisa, Deise. Na verdade, a casa sempre esteve aberta. E eu não estou falando da igreja, né? Eu estou falando desse convívio com Deus. Esse habitat com Deus. Sempre esteve lá o tempo todo esperando por Deise. Finalmente, Deise enxergou a porta de casa e quer voltar. E o teu pai te espera com braços abertos, dizendo, Daisy, eu estava aqui o tempo todo. Eu não mudei. E tudo que eu tenho para você, Daisy, eu tenho do mesmo jeito. Eu vou recalcular a tua rota agora.
Amém? E Ele diz para você, Deise, que quando você sair daqui, essa emoção vai passar. E a sua vida está lá esperando você do mesmo jeito de quando você chegou aqui antes. Agora, Deise não é mais do mesmo jeito. As coisas permanecem iguais. Deise mudou. E aí, nessa caminhada, você vai precisar botar força em algumas áreas. Se você precisar de ajuda, a igreja está aqui para te ajudar. Marca aconselhamento, a esposa do pastor te ajuda. Porque nessa retomada tem uma forcinha mesmo, umas coisas que a gente tem que cortar, mas está tudo certo. Isso não é nada, Deise, diante da força que Jesus teve que botar para ir para a cruz, para redimir você e a mim. Então está tudo certo. A gente vai remir o tempo perdido agora, porque sua vida retoma a partir de hoje. Amém? Eu te abençoo em o nome de Jesus. Declaro sobre essa mulher paz, graça, ajuda, socorro de Deus para sua filha. Você estava só esperando ela. Você estava só esperando, Deise. De hoje em diante, Pai, concede à tua filha favor, sabedoria, força para ela dizer sim para o que precisa dizer sim e não para o que precisa dizer não. Que ela seja cercada do teu amor e que ela sinta mesmo aquele abraço, reconectando ela de um lugar de onde ela nunca devia ter saído. Eu te abençoo em nome de Jesus, Deise. Amém? Os conselheiros vão conversar com você. Obrigada. Aleluia. Graças a Deus. Que coisa boa. Amém? O pastor pode vir. Você pode sentar. Foi uma alegria estar com vocês hoje. À noite, João vai estar ministrando e a gente se vê. Amém? Muito obrigada.